Agora eu vou pedir para que o professor Paulo faça uso da palavra. Aqui, o computador. Ai, desculpa. Então, gente, boa tarde a todos, todas. É um prazer estar aqui na cidade de Irati. Eu também sou batateiro. Nasci aqui, embora eu more em Ponta Grossa já há mais de 20 anos, mas ainda tenho meus pais aqui em Irati. Tenho uma relação umbilical com a cidade. E até pouco tempo atrás, inclusive, eu era professor de um projeto de extensão da Unicentro, que é a Unidige. Cumprimento também o pessoal aqui do Unidige que está presente. Agradeço o convite feito pela Síbio e pela Sayonara. É a segunda vez que eu estou falando nesse evento, né? Acho que há 2 anos atrás que nós tratamos desse tema também, onde eu vim falar um pouquinho sobre o dia 18 de maio. Cumprimento a mesa, meus colegas de debate. E, na verdade, debate não tem nenhum, porque a gente vai basicamente complementar, né, o que um e outro estão falando, tanto que eu até vou passar um pouquinho rapidamente o que eu tinha preparado, porque a professora Ana Paula, inclusive, já muito bem mencionou o sistema de garantias de direitos e tal, mas então cumprimento a todos e principalmente a vocês. Estou vendo que tem bastante estudantes, bastante professores também na plateia. Tenho meus alunos aqui lá de Ponta Grossa, iratienses que vão a Ponta Grossa estudar Direito, lá na Faculdade Sescage, onde eu sou coordenador de curso. E alunos também da pós-graduação, a própria Miriam, que é advogada do Unidige, foi minha aluna na pós-graduação. Amigos de Ponta Grossa que estudam hoje aqui na Unicentro, como Lucas, Maria Clara também, que está aqui na Unicentro, conheço de lá. Então, a todos os meus cumprimentos e agradeço novamente o convite. Eu vim aqui basicamente tentar complementar o que já está sendo falado. Só que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, sabe? Eu sou advogado, trabalho na área criminal. Ponta Grossa é uma área difícil, é complicado. Hoje a gente tem até a criminalização da advocacia criminal em razão essas lava-jatos da vida aí, né? Então não é muito fácil trabalhar nesse ramo. Mas eu sempre pesquisei a parte infracional e durante 3 anos eu fui advogado do Unidige de Ponta Grossa. E na época não tinha defensoria pública no estado do Paraná. E basicamente todos os adolescentes autores de ato infracional, nós chamamos de adolescentes em conflito com a lei, eram defendidos por mim. Nós éramos em 2 advogados, uma equipe com 2 profissionais de direito, mais uma assistente social, e eu era o responsável pela parte infracional. Mas desde a graduação, desde o TCC, eu estudo a relação entre ato infracional e violência. E hoje, só corrigindo até algo que foi mencionado aqui, na verdade eu ainda estou concluindo o meu doutoramento na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, programa de pós-graduação em Ciências Criminais. E diante disso, eu vou trabalhar um pouquinho com vocês questão de sistema de garantias de direitos, sim, questão de rede de proteção, principalmente, mais puxado a essa questão dos adolescentes, né? Adolescentes meninos e meninas que são autores de ato infracional. Meninos e meninas, a concepção clássica, né? Ou tradicional, que a gente hoje está buscando desmistificar, mas que a sociedade ainda insiste em classificá-los assim, pelo viés biológico. Mas puxando, então, a discussão, iniciando a discussão que a gente vai trabalhar em rede, como pesquisador já há algum tempo dessa área e como professor dessa área, e como militante da área, e aí é complicado falar de militante na área, porque eu sou militante
da área da infância e juventude, dos direitos da criança e do adolescente, mas por vezes, enquanto advogado, eu defendo o agressor. E é um conflito que a gente tem que saber fazer a gestão desse conflito para que, de fato, a gente não perca o foco que sempre é a proteção da criança e do adolescente. E eu trouxe essa tirinha para iniciar, que é, então você quer mudar o mundo sozinho, né? Não estou sozinho, só estamos espalhados, mas já começamos a nos reunir. E é o início, né, dessa proteção é exatamente com a nossa reunião, como estamos todos aqui hoje. Tá? Inicio então falando um pouquinho basicamente por que protegemos, porque a gente fala muito em proteção, é discussão para lá, discussão para cá, conferência, reunião do CMDCA, às vezes o CMDCA não funciona, constrói-se uma rede à parte e tal, né? Eu já dei muita capacitação, inclusive pelo governo do Estado, para conselheiros tutelares, conselheiros de direito, e a gente via cada realidade nas cidades aí que era complicado. A gente pensa em proteção, mas na verdade, às vezes nós que militamos na área somos os maiores violadores, né? Mas enfim, a gente tem o direito da criança e do adolescente como um direito humano, né? E isso vem principalmente a partir do reconhecimento desses direitos humanos do segundo pós-guerra. Aqui eu só trouxe algumas normativas internacionais. Normativas internacionais que o Brasil trouxe para cá. O Brasil ratificou essas normativas internacionais e isso acaba vinculando o Estado brasileiro, vinculando juízes, promotores, advogados, vereadores, deputados federais, estaduais, senadores, o próprio presidente da República. Hoje está difícil, mas enfim, né, o executivo também em âmbito federal precisa observar essas normas também, tá? E não fomentar a discussão sobre armamento, diminuição da maioridade penal e por aí vai. Mas vamos lá, né? Por que protegemos? Inicio com essa pergunta, né? Como essa proteção é feita no Brasil? O que é e qual o papel da Constituição e das demais leis dentro da temática que foi escolhida para eu trabalhar? Como os tratados internacionais protegem a criança e o adolescente no Brasil? O que é a doutrina da proteção integral e qual o papel dos princípios dos direitos humanos da criança e do adolescente? Só para iniciar, para entender a dinâmica, o contexto e a profundidade da discussão, eu teria que entender isso, né? Eu teria que entender isso. Só para iniciar a discussão, para daí passar para a questão política. As deliberações do CMDCA, por exemplo, que depois são efetivadas através de norma e tudo mais. Mas, enfim, dentro do que a professora Ana Paula já comentou no início, o professor ficou mais na área da saúde, né, professor? Mas também algumas questões o professor comentou, mas eu vou acabar passando meio por cima. Mas por que nós protegemos? Será que está na moda? Está na lei? Existe o ECA? Por que nós protegemos criança e adolescente? Ah, não, a gente protege criança e adolescente para não acontecer o que aconteceu com a Araceli. Vocês sabem muito bem o caso da Araceli. O dia 18 de maio é um dia que, lamentavelmente, nós elegemos em comemoração, não é nem comemoração, mas é a luta contra o que aconteceu com a Araceli décadas atrás, né? E por que nós protegemos? Na verdade, a criança e adolescente são o futuro do amanhã. Não protegemos só porque são nossos filhos, nossos irmãos, nossos alunos, são o futuro do amanhã, mas principalmente que são seres humanos. E durante muito tempo nós nunca olhamos para a criança e para o adolescente como seres humanos. Foi preciso, há 30 anos atrás, né, vai fazer 31 anos atrás, foi preciso, há 30 anos atrás, colocar numa carta política, que é a Constituição da República, uma doutrina que reconhecesse criança e adolescente como seres humanos. Quer dizer, na década de 70, de 80, de 50, não eram reconhecidos, professor? Não, não eram. Não eram. E nós, do direito, nós temos um papel muito grande nisso. Porque nós somos responsáveis, por exemplo, por uma expressão estigmatizante que é o termo menor, que ainda se utiliza hoje. Menor sempre foi direcionado à criança, na época não se fazia distinção entre criança e adolescente, mas a criança
que era um futuro, um potencial marginalzinho. Ia dar problema para o Estado, ia dar problema para a sociedade. Esse era o menor. Situação irregular. E o de família rica, que não vai dar problema. Não, esse é criança. Isso vem de uma construção principalmente jurídica. Nós temos faço aqui a nossa meia-culpa, mas nós nunca enxergamos criança e adolescente como seres humanos. Eu preciso colocar na Constituição Política de um Estado para daí, a partir daí, a gente começar a deliberar política, criar um estatuto, trabalhar com as políticas setoriais, e mesmo assim não é suficiente. A gente viu pelos dados que os professores trouxeram aqui, que 30 anos depois da Constituição da República, ainda não conseguimos olhar para a criança e adolescente como seres humanos. Mas, enfim, a gente protege exatamente por isso. São seres humanos. Independente da criança se é rica, se é pobre, preta, branca, amarela, se estuda num colégio particular, público, não interessa. É um ser humano. Merece respeito e aqueles direitos que todos vocês já conhecem que decorrem da Constituição. Mas vamos lá. Protegemos em rede. Isso é bonito, está na moda. Mas ninguém sabe o que é rede, né? A gente tem uma figura clássica, muito utilizada inclusive pelo Dr. Murilo Giacomo, que é referência no Ministério Público, lá no CAOP, CA. O Dr. Murilo sempre está aí nas nossas conferências e tal, mas de uma figura que são várias engrenagens, e que, ao meu ver, é falho. Esse conceito de rede, como sendo várias engrenagens, é extremamente falho. Porque não há o contato de uma engrenagem com todas as demais. Ela só entra em contato com uma ou outra. Isso quer dizer que se uma engrenagemzinha daquela parar, o sistema ainda pode continuar trabalhando. Só que não vai trabalhar em rede. Então, a rede, ela não deve ser compreendida naquela forma de engrenagens. Você pode tirar uma engrenagem e, mesmo assim, o sistema continuar trabalhando. A rede tem que ser compreendida como algo que vem abraçar. Imagine um arrastão de pesca. Tem uma professora que é amiga e foi minha mentora, a professora Cleide Lavorati, lá de Ponta Grossa, que é do Serviço Social. A professora Cleide, nas nossas várias discussões, ela falava isso, mas, Paulo, o conceito de rede não pode ser esse. A rede é mais do que isso. A rede é como se fosse um arrastão de pesca que vem e abraça todos aqueles peixes. A rede de proteção da criança e do adolescente é como um arrastão daquele que vem e abraça todas as crianças e os adolescentes. E vamos partir daí, desse conceito de rede. Mas protegemos em rede. Protegemos de quem? Eis o problema. Porque às vezes a gente imagina que a proteção deve ser só em âmbito das políticas públicas setoriais. Principalmente hoje a gente protege da família. É só olhar as audiências concentradas que a gente tem por aí. Vem relatório do CREAS, vem relatório da instituição de acolhimento, metendo o pau na família. Basicamente, a família é a maior violadora dos direitos da criança e do adolescente. Será? Não. Mas sempre acontece em âmbito familiar, a mãe vai trabalhar, não se dá conta que a criança não pode ficar na rua, isso, aquilo. Gente, a família é tão vítima quanto a criança, quanto o adolescente. Mas também comete os seus abusos. Por isso que eu coloquei aqui. Protegemos da família, protegemos da sociedade, da comunidade e protegemos do Estado. Se vocês forem ver bem o que eu coloquei nesses slides aqui, nós protegemos a criança e adolescente de quem deveria protegê-las. A rede, hoje, protege dos corresponsáveis, família, sociedade, comunidade e Estado. Artigo 227 da Constituição, artigo 4º do ECA. Mas a família tem o seu papel, a família é a principal protetora, professor. Não, não é. Não encontrei ainda um artigo na Constituição, nem no ECA, que dê a maior responsabilidade para a família. Na verdade, a responsabilidade é ela é solidária e não subsidiária. Isso quer dizer que a família é tão responsável quanto o Estado, tão responsável quanto a sociedade. Mas é bacana culpar a família, né?
é legal, eu não faço minha parte aqui, mas vou para uma audiência concentrada, meter o pau na família, porque a família não fez a parte dela. E eu fiz a minha. Matricialidade familiar, a professora Ana Paula falou aqui mais cedo. Está lá, Sistema Único de Assistência e Saúde são organizadas através de um viés de Sistema Único. Né? E me permito agora falar, porque eu saí da casinha no meu mestrado, professora, e mergulhei no Sistema Único de Assistência, a professora, a minha orientadora, a professora doutora em Serviço Social, a professora Jussara Aires Bourguignon, ela falou, Paulo, esqueça o direito, aqui você vai estudar assistência, vamos lá. E fui e me deparei com essa figura da matricialidade familiar. Bonito, está no NOB, né? Legal. E aí? E o que nós fazemos enquanto rede? O que nós fazemos enquanto CREAS? O que nós fazemos enquanto CRAS? O que nós fazemos enquanto CMDCA para pensar na proteção da família? Metemos o pau, é isso que nós fazemos. Destacamos que essa família não cumpriu com o papel dela. Mas ela tinha condições de cumprir? Olha, eu fico muito preocupado em todas as cidades que eu vou fazer capacitação, dar palestras e tal, isso já há alguns anos. Fico muito preocupado, por exemplo, com o número de acolhimento que nós temos. Porque não se preocupa em trabalhar com a família, se preocupa em proteger a criança da família. De que forma? Violando o direito à convivência familiar. É assim que a gente faz. E qual que é o problema, gente? O problema é que nós sempre insistimos em olhar para a criança e para o adolescente, medindo eles com a nossa régua. Se eu tive uma família boa, que me deu educação, então a família desse adolescente tinha o dever de dar educação para ele. Nós medimos os outros com a nossa régua. Isso é normal, natural do ser humano. Não que seja bom, mas é normal, acontece. E com a criança e com o adolescente a gente faz isso. Né? Quando vai um pedido de destituição do poder familiar, onde o Ministério Público tem que se manifestar, o juiz tem que julgar, o advogado tem que defender, vem relatório também da instituição de acolhimento, vem relatório da assistência. Geralmente nós medimos essa criança a partir da nossa régua e não olhamos para a família dela. Muito bem, temos que protegê-la da família. Não, nós temos que proteger também a família, né? Mas protegemos da família. Protegemos da sociedade e da comunidade. Protegemos da sociedade e da comunidade porque a sociedade e a comunidade aqui como uma nuance da sociedade que tem vínculos mais apertados com a criança e com o adolescente, é tão violadora dos direitos quanto as demais instituições dessa rede de proteção, ou melhor, dessa corresponsabilidade. É tão violadora quanto a família, tão violadora quanto o Estado. Quando nós, por exemplo, nos omitimos enquanto vizinho, enquanto professor de uma instituição privada de ensino, enquanto membro da igreja, quando nós nos omitimos. A sociedade é tão culpada. Mas agora o Estado. Por que eu falo do Estado? Porque para mim, particularmente falando, nesses anos de pesquisa que eu tenho, o Estado é o maior ente violador. E bacana, porque na verdade o Estado fomenta todas as políticas setoriais e intersetoriais que vão ser aplicadas pela rede de proteção. Mas na verdade o Estado é o maior violador delas. Destaco aqui até um pensamento do Michel Maffesoli, até trouxe o livro dele, que trabalha com a violência totalitária. Violência totalitária, diferentemente um pouquinho do Bourdieu, professor, a violência totalitária é a violência que nós não encontramos, não enxergamos ela, mas ela existe, mas ela é fomentada pelo Estado. A ausência de políticas públicas, por exemplo. Quando eu preciso entrar com um mandado de segurança, outro exemplo, provocando o judiciário para que o juiz defira uma liminar para colocar uma criança num CMEI. Tem vários fatores que me dizem que essa criança deveria estar no CMEI e não está. Exemplo, ausência de alimentação
do CIPIA, com os dados, mascarando a realidade do município. Não vai para o CMDCA deliberar política. Não determina que o gestor, o prefeito, por exemplo, construa novas vagas. E aí nós precisamos nos socorrer de uma ação judicial, um mandado de segurança, por exemplo, para determinar, para obrigar o gestor a incluir essa criança. Na verdade, para fazer ela ter acesso a um direito fundamental dela, que é a educação. E nós temos resistência, por exemplo. Não posso passar ela na frente da fila. Não deveria ter fila. Esse que é o problema. Não deveria ter fila. Então nós protegemos em rede, protegemos da família, protegemos da sociedade, protegemos do Estado, né? Protegemos toda e qualquer criança, todo e qualquer adolescente. E aqui o que eu vou chegar onde eu me propus no início, que é o adolescente em conflito com a lei. O adolescente que comete um ato infracional, né? A ideia, pessoal, é exatamente a gente chegar no final dessa fala minha pensando se realmente o sistema de garantias de direito, se realmente a rede alcança esse adolescente. Mas vamos lá, né? A atuação do sistema de garantias de direito, como já foi mencionado aqui, inclusive, ela se dá de forma intersetorial em rede, né? A atuação intersetorial. Aqui eu estou utilizando alguns conceitos exatamente da minha amiga Cleide Lavorati, né? Articula o conjunto das organizações governamentais, não governamentais, serviços, programas sociais, bem como as redes setoriais, priorizando o atendimento integral à criança e adolescente. Diferentemente, por exemplo, da atuação setorial, das políticas setoriais de saúde, educação, isoladas entre si, né? Por aí vai. Quer dizer, eu preciso unir todos esses órgãos, unir o CREAS, o CRAS, unir a escola, né? Unir a educação municipal e estadual, unir o judiciário, unir o Ministério Público, a Defensoria Pública, ou onde não tem, aqui nós contamos com o NEDIG, por exemplo, que faz, às vezes, essa defensoria, em alguns casos. O Conselho Tutelar, que é o maior articulador da rede. O Conselho Tutelar é o maior articulador da rede, se vocês forem pensar para ver. É. Então, a ideia de trabalhar em rede é, pelo viés intersetorial, né, trabalhar o sistema de garantias de direito pelo viés intersetorial e também em rede. A atuação em rede pode ser entendida como uma estratégia operacional da atuação intersetorial, que se mostra mais adequada à velha atuação setorial. Por exemplo, eu não vou conseguir garantir os direitos de uma criança e adolescente só pela saúde. Não vou conseguir garantir os direitos de uma criança e adolescente só pela assistência, só pela educação. Mas tem que ser um conjunto. Por isso que nós devemos pensar a política junto. Pensar, deliberar lá no CMDCA a política com representantes desses órgãos, governamentais e não governamentais. E a realidade que a gente encontra nos municípios é que, na verdade, os entes, por exemplo, não gov do CMDCA só estão ali como figurantes. Que a política é pensada pelos govs, em municípios pequenos, geralmente, e para atender os interesses da gestão. É isso que acontece na maioria dos municípios. E a gente acha uma maravilha, vamos nos reunir aqui, pensar e pensar e pensar, e não sai nada. Quer dizer, a proteção que deveria sair não existe, né? Mas vamos continuar. Proteção em rede ao adolescente em conflito com a lei. Vamos analisar. A gente nunca pensa, né, que um adolescente em conflito com a lei, um adolescente que cometeu um ato infracional, ele está inserido nesse sistema de garantia de direito. Se está inserido no sistema de garantia de direito, a atuação deve ser em rede, intersetorial, certo? É. Só que a atuação que nós temos hoje, em forma de proteção, para o adolescente em conflito com a lei, ela é setorial, pelo viés da segurança pública. Basicamente, na grande maioria dos municípios que a gente tem. Isso já me dá uma ideia de que, quando eu falo que eu protejo toda e qualquer criança e todo e qualquer adolescente, alguém não está sendo protegido.
que é o adolescente em conflito com a lei. Não, não é problema do CMDCA. Não, não é problema da rede. Isso é problema do Judiciário e do Ministério Público. E olha, vou falar uma coisa para vocês. O Estatuto da Criança e do Adolescente com relação a essa apuração de ato infracional também viola direitos do adolescente. A lei violando, professor, a maior violadora. Mas vou deixar isso para daqui a pouco. Então, a gente tem o sistema socioeducativo como forma de proteção, sim. Tanto que aqui em Irati, por exemplo, a gente tem o CREA as medidas. Né? As medidas socioeducativas em meio aberto. Aí nós temos o SENSE, em algumas cidades. Acho que o mais próximo daqui é o SENSE Ponta Grossa, para trabalhar com a medida socioeducativa de internação. E nós temos as casas de semi-liberdade. Espera aí, você está falando internação, semi-liberdade e medidas em meio aberto, professor? Sim. Me lembra muito prisão, sim. Lembra muito prisão porque não deixa de ser uma prisão. É muito bacana eu falar que estou protegendo o adolescente internando. Na verdade, nós maquiamos a proteção. Na verdade, não, nós maquiamos a punição. É isso que nós estamos falando. Porque eu deixo de considerar o sistema socioeducativo pelo sistema de garantia de direito, pelo sistema da intersetorialidade. Trabalho com ele só de forma setorial pelo viés da segurança pública. Né? Já vou avançar mais um pouquinho para a gente ver como que isso ocorre. Mas, enfim, por exemplo, os censos aqui no Paraná, nós temos em outros estados também instituições semelhantes, eles privam o adolescente de um direito fundamental, a liberdade. Ah, mas cometeu ato infracional, que é praticamente um crime. É a conduta descrita como crime, está lá no 103 do ECA, crime ou contravenção penal. Então vou restringir a liberdade dele? É isso que a gente faz. Isso me parece uma prisão? Isso te parece uma prisão porque não passa de uma prisão. Tanto que hoje o Brasil foi denunciado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Quando uma comissão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em 2017, veio para cá avaliar o sistema socioeducativo do Brasil. Quando nós temos mais educadores, agentes de segurança, vamos colocar assim, do que profissionais do serviço social, da psicologia, da educação e do direito, que estão lá, previsto, por exemplo, na Lei 2.594. Quer dizer, eu preciso de mais agentes de segurança? Isso me dá a ideia de que realmente a internação é uma prisão. Meio aberto ainda, graças a Deus, a gente consegue fazer um trabalho melhor. Mas a questão é como nós vemos esse adolescente que vai assaltar, como nós vemos esse adolescente que vai matar, que vai estuprar. Ele não merece proteção? E aqui vocês vejam que eu estou falando de violência também. Restringir a liberdade de uma pessoa não passa de violência, só que é uma violência legítima, legitimada pela lei. Não passa de violência. Então é isso que nós fazemos, né? Adolescentes em conflito com a lei, eles são excluídos do sistema de garantia de direito e da rede de proteção? Sim. Embora a gente teme achar que não, eles são. Quando você vai levar esse caso para o judiciário, quando você representa, o Ministério Público representa o judiciário, lá o juiz decide. Vocês já viram, por exemplo, isso ser tratado em rede? Não. Eu restringo, basicamente, a um processo judicial, só que aqui vai um pouco da minha crítica. Quando eu falo em atuação em rede, e essa é a previsão legal, né? A previsão legal tem que ser respeitada, mas nós temos que criticar a lei também. Quando eu trabalho com proteção pelo sistema de garantias de direito, em rede, de forma intersetorial, eu não posso excluir a questão do ato infracional, mas a lei determina que seja só alguns órgãos, a Defensoria, o Ministério Público e o Judiciário. Depois, sim, depois no cumprimento da medida, aí beleza. Mas e durante? Então vejam que o sistema ele já nos leva a olhar
para o adolescente autor de ato infracional como alguém que não merece proteção, mas alguém que merece punição, responsabilização. Ah, tem 17 anos, já sabe o que está fazendo, não interessa. É 17 anos, é adolescente. Então aqui também eu puxo uma crítica para vocês. Nós temos que pensar que a própria lei, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele também é falho com relação a isso. Porque, basicamente, se eu vou trabalhar com discussão na política pelo sistema de garantias de direitos, eu vou trabalhar com aqueles que não cometeram ato infracional. E isso me parece uma violação a um direito constitucional. Mas vamos para frente. Vou destacar para vocês 3 casos para vocês entenderem o que eu quero falar. Esses casos são casos verídicos que eu atendi como advogado há algum tempo atrás. Chocantes. O primeiro deles, o CST, na época 15 anos, hoje já é adulto. Foi representado por ter assassinado a mãe com 5 facadas. Nossa Senhora, é isso que todo mundo fala, né? É isso que é um monstro. Pena de morte, diminuição da maioridade penal para ele, porque já sabe o que estava fazendo. Sim, beleza. Quando a gente foi estudar esse caso, eu e a assistente social que trabalhava comigo lá no NIDIG, nós começamos a pensar, cara, isso daí não é sério, não é normal. Quer dizer, o crime já não deveria ser normal, o ato infracional não deveria ser normal, mas matar pai e mãe, aquela ideia sagrada da religião católica apostólica romana, não matar pai e mãe, lá e tal. Não matar ninguém, mas pai e mãe é mais sagrado. Se isso aconteceu, a gente tem que investigar. Na psicologia, o pessoal da psicologia aqui, nós temos uma autora, Paula Gumidi, que foi utilizada por mim na minha defesa para analisar esse caso, esse primeiro case que eu trouxe para vocês. Então, o que aconteceu? Aos 2 anos de idade, na época adolescente, foi foi morar com a avó. O pai estava preso. Por que preso, professor? Porque ele matou. Matou, sim. Quem? O próprio irmão. Então, o pai desse adolescente tinha matado o próprio irmão, estava cumprindo pena. Já vão olhando o contexto em que esse adolescente foi criado. Ele foi morar com a avó. A mãe é profissional de sexo. Fazia ponto na PR-151, saída para Castro, do lado de um posto de combustíveis. Morava a 3 quadras de um local em Ponta Grossa conhecido como Cracolândia. Esse menino morava na penúltima casa da Cracolândia, uma casinha de 2 cômodos com a privadinha para fora. Ele e a avó criou ele. Aos 8 anos ele se tornou viciado em maconha por influência do pai. O pai saiu no indulto lá, foi fumar maconha, deu para o filho experimentar. Beleza, a culpa é da família, vamos ver lá. Beleza. Nessa casinha que ele morava, não tinha luz elétrica, não tinha água encanada. A avó dele buscava água nos vizinhos. Não era rua asfaltada, era um beco, e o próprio nome Cracolândia já nos dá uma ideia do que era esse lugar. Sim, é um lugar onde as pessoas passam 24 horas por dia utilizando drogas. Puxa vida, vamos para frente. Aos 11 anos de idade, esse menino se tornou viciado em crack. Aí ele morava com a avó, a renda dos dois, ele trabalhando num ferro velho e a avó gaioteira. Trabalha com material reciclável. Perdoem, às vezes eu não vou ser tão polido e usar expressões politicamente corretas, que é a vida real, Nelson Rodrigues. Não, a avó era gaioteira, puxava material reciclável. A renda dos dois, vó e neto, não chegava a R$300. Isso 6 anos atrás. Não chegava a R$300 por mês para os dois sobreviverem, comerem e ele ainda sustentar o vício em crack. Tudo bem? Tudo bem. Fomos investigando mais. Ele cresceu sofrendo violência da mãe. A mãe também viciada em drogas, lícitas e ilícitas, álcool e maconha. Chegava, ela trabalhava durante a madrugada, chegava e batia nele e na mãe dela, na avó. E numa dessas noites, por volta das 5 da manhã, ela foi
chegou em casa e foi bater na mãe dela. E ela utilizava uma faca para se proteger dos clientes, né? Em sua maioria eram caminhoneiros, pelo que a gente levantou lá no processo. Ela foi se proteger dos clientes, usava a faca aqui embaixo da manga da roupa, e ela pegou a faca para esfaquear a própria mãe. Nesse momento, o filho dela, esse adolescente, tomou a faca dela, 5 facadas no pescoço. Saiu correndo, chorando. Pela manhã ele soube que tinha matado a própria mãe. Quando ele foi representado, na época o promotor, é um promotor bastante amigo meu hoje, passou nos jornais e tal, todo mundo falou exatamente o que vocês falaram quando eu apresentei esse caso. Nossa! Daí, na defesa dele, a gente levantou todas essas questões sociais. Problemas de família? Sim, temos que proteger da família. Problemas da sociedade? Claro. Problemas do Estado? Principalmente. Ele não tinha acesso à educação, não tinha acesso a questões básicas de saneamento, por exemplo, água potável, a luz. Vocês já imaginaram vocês sem luz hoje para carregar o marca-passo de vocês, o celular? Pô, vocês morrem, né? Ó, imagina, o adolescente não tinha luz em casa, era vela. Teve a questão das drogas. Não conseguiu, por algum motivo ou outro, ser inserido num programa para drogadição. E qual que era a intenção no processo? Internação. Esse adolescente merece ficar internado. Matou a mãe, é um crime grave, ato infracional, né? Quando cometido por adolescente, gravíssimo, violento. Sim, mas e o contexto? Quando eu fui utilizar a Paula Gomide, a gente viu o quê? Gente, esses casos de parricídio não são normais. Geralmente, quem comete um parricídio tem um contexto de violência por trás. E nós conseguimos o que para ele? Uma liberdade assistida, em vez de internação. Passou a ser acompanhado pela equipe do CREAS lá de Ponta Grossa, que é o CREAS Pense. Passou a ser acompanhado por uma psiquiatra. Conseguimos a inserção dele e da avó no programa de habitação do município. Saiu da Cracolândia. Conseguimos com que ele fosse para a Marcos Fernandes fazer um tratamento para a drogadição. 9 meses depois, ele já não estava mais viciado em crack. Começou a trabalhar como assistente de educador. Ele conheceu uma namoradinha lá, começou a namorar, planos para a vida. Voltou a estudar, já queria constituir família, levar a avó para morar junto e tal. Então, aquele monstro que todo mundo taxava assim, porque matou a mãe, se não fosse acolhido pela rede de proteção, hoje estava sendo acolhido pelo sistema penitenciário. É a realidade. Segundo caso, CWS, 15 anos, representado por tráfico de drogas. Gente do céu, esse caso, eu e a juíza, doutora Larissa Kopak Muniz, na época, nós chegamos a dar risada. O adolescente, na audiência de apresentação, foi pego algumas pedras de crack com ele, tal. Na audiência de apresentação, a juíza falou assim: escuta, rapaz, se você quiser eu te coloco no programa Adolescente Aprendiz. Eles chamam a juíza de dona, né? Não, dona, não quero. Então a gente vai continuar com o processo e você vai ser internado. Na época, uma simples procedência da ação por tráfico de drogas já podia internar o adolescente. Hoje nós temos uma orientação diferente no STJ. Mas era grave o tráfico. Claro que é grave. Ele olhou para a dona e falou: não, dona, eu não quero porque eu ganho R$ 2.500 vendendo crack por dia. Isso dá 75 mil por mês. Bastante grana. Bruto. Né? Bom deixar claro, isso é bruto. Ele tem ali os insumos, ele tinha, né, que
Esse adolescente, na verdade, ele tinha que fazer um curso do Sebrae. Por quê? Porque ele não era usuário de droga, mas ele tinha um feeling para ser ali um administrador, que gente do céu. Eu e a juíza, depois ele saiu, voltou para o centro, estava internado provisoriamente, eu e a juíza ficamos na sala, e ela, doutor, eu vou largar a magistratura. Eu falei, então eu vou largar a advocacia também. Vamos vender crack. 75 por mês? Legal. Agora, por que será que esse adolescente estava vendendo crack? Traficante, escória da sociedade e tal. Para as ciências sociais, da qual inclusive o direito faz parte, o tráfico é um trabalho. Quando realizado por adolescentes, crianças e adolescentes, é classificado como a pior espécie de trabalho infantil pela OIT, Organização Internacional do Trabalho. Tráfico é uma forma de trabalho, só não é lícito. Mas gera renda. As pessoas compram televisores de LCD de 50, 99 polegadas, sei lá, compram tênis, compram picanha. Pobre não pode ter picanha, né? Tem que comer a 100. Não. Danoninho, iogurte. É para isso que eles usam o dinheiro do tráfico. Para ter uma vida como nós temos. Só que nós olhamos com a nossa régua. Eu sou formado em Direito, tive oportunidade na vida, então esse adolescente tem que ter também. Ele precisava existir numa sociedade excludente. Por isso que ele traficava. Aliás, deixa eu só trazer um dado para vocês, já que eu falei nisso. Tráfico e roubo são os dois maiores atos infracionais cometidos por adolescentes. Respondem por quase 50%. Homicídio está ali perto dos 10%. Estupro, 8%, 9%. E são dados muito próximos também ao do mundo adulto. Tráfico e roubo. Roubo é crime contra o patrimônio, tráfico de drogas, basicamente as pessoas vão utilizar esse produto ilícito para gerar renda de alguma forma. Então não é o homicídio que o adolescente comete mais, não é o estupro e tal. Mas ele vai para esse mundo infracional porque o Estado comete uma violência contra ele. Quando não protege a família, embora tenha a figura da matricialidade familiar. Quando não dá acesso à educação, inclusive diretores de escola não queriam adolescentes em suas escolas quando eles cometiam um ato infracional. Havia determinação como medida protetiva, por exemplo? Não, na minha escola eu não quero. Eu falava com a juíza, mas doutora, o diretor não pode se negar, princípio da impessoalidade. Não, aqui eu não quero. E o papel da rede? Para discutir aí a criança, bonitinha, de 2 meses de idade, cuja família está numa condição de vulnerabilidade, e daí beleza. Para discutir a situação de uma criança com 7 anos de idade que não foi para a escola ainda, aí beleza. Para o adolescente que tem 15 anos e trafica, aí não quero. Posso escolher? Posso excluir do sistema de garantia de direito? Terceiro caso, 16 anos, VJS, apreendido com facão, internado provisoriamente por 45 dias. Nesse caso, a polícia militar estava fazendo um patrulhamento, avistou o adolescente subindo uma rua numa vila chamada Coronel Cláudio, em Ponta Grossa, que é uma vila conhecida também por ter um alto índice de criminalidade. Abordaram o adolescente, ele estava com um facão. Aqui. Beleza. Delegacia Sense, 45 dias. Foi para a audiência de apresentação, o juiz perguntou, o que você estava fazendo com esse facão? Não. Estava com facão, a gente corta lenha, de fato, às vezes cortam lenha, tem fogão a lenha em casa, isso, aquilo. Mas a gente conseguiu a improcedência da representação pelo simples fato de que portar um facão não é crime, nem contravenção penal. A gente pode usar uma faca ou um facão, sei lá, para descascar laranja. Eu ando com um facão no porta-malas do meu carro, quando eu venho para cá e vou para a Cachoeira do Pinho, em época de milho verde, por exemplo, um facão é muito útil. Isso não quer dizer que eu sou um criminoso. O simples fato de eu estar com um facão no meu carro, ou do adolescente estar na posse de um facão, não quer dizer que ele é um adolescente em conflito com a lei. Pode ser preocupante do ponto de vista
da investigação do porquê, às vezes, um adolescente leva um canivete para a escola. Claro, temos que investigar, mas não somente pelo viés infracional. Não podemos olhar para ele e falar, você é um marginalzinho, um bandidinho, um adolescente em conflito com a lei. Vários de vocês aqui, por exemplo, às vezes têm cortador de unha na bolsa com aquele estiletinho. E aí, são criminosos? Não. Acho. Esperamos que não. E às vezes a diferença entre um criminoso e um não criminoso está somente na exteriorização da conduta. Alguém fez aquilo que vocês gostariam de ter feito. Quantas vezes professores aqui não olharam para aquele aluno e falaram, se eu pudesse, eu matava ele. Aqui. Homicídio, se punisse pensamento. Tentativa. Gente, a gente tem então, a ideia dessa minha fala é a gente parar, pensar que o adolescente em conflito com a lei, ele não está sendo atendido pelo sistema de garantias de direitos. Não está sendo atendido em rede, não está sendo atendido pela política de forma intersetorial, mas só pela forma setorial, que é a política de segurança pública. É aí. As discussões que tramitam no Congresso são nesse viés. Redução da maioridade penal. Tem um amigo meu, que hoje é deputado federal, o deputado Aliel Machado, participei de umas audiências públicas com ele, ele é relator de projetos de lei que tratam da redução da maioridade penal, como se isso fosse resolver o problema, O governo federal vai, mas enfim. Qual que é a ideia dos nossos parlamentares, representantes de vocês, meu, de todo mundo aqui? A ideia é, ou deixar mais forte, ou você, de alguma forma, deixa mais repressivas as medidas socioeducativas ou reduz a maioridade penal. É problema? Vai resolver o problema? Não. E como está sendo tratado? Viés da segurança pública. Não pelo viés de política intersetorial. Não pelo viés do sistema de garantias de direito. Então fica aqui para vocês essa provocação. E quando a gente se reúne no CMDCA, quando a gente se reúne em rede, quando a gente se reúne em audiências concentradas, esse adolescente aqui não faz parte das nossas discussões. Nós estamos violando um direito dele. E quando isso acontece, lá, fez 18 anos, ele vai ser um cliente meu como advogado criminal. Porque não foi atendido pela família, pela sociedade, principalmente pelo Estado. Então, deixo essa provocação para vocês, acho que já passei, inclusive, do tempo, bastante, e agradeço a possibilidade de, mais uma vez, estar aqui em Covalzinho, na minha cidade amada, Irati, cidade amada, eu sei até o hino, participando com vocês dessa discussão do dia 18 de maio. Obrigado, gente.